Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, depois que Jesus cura o cego em 2 etapas. Ali, aquele homem é curado da sua cegueira, é libertado da sua cegueira. Hoje, Jesus continua, vai para Cesareia do Filipe, e pelo caminho Jesus pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles vão responder. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. E Jesus quer saber dos discípulos quem eles acham que Jesus é. Porque os discípulos conviviam com Jesus, acompanham de perto os milagres, as obras, as palavras, os ensinamentos que Jesus faz. E Jesus quer saber deles, quem eles acham que Jesus é. E Pedro toma a palavra e vai dizer: Tu és o Messias. Em outros evangelhos ele vai dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus do Altíssimo. E ali Jesus vai dizer: Feliz é tu, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi os homens que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e eu edificarei a minha igreja, e as portas te darei a chave do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. São Marcos suprime essa parte do evangelho, né? E já parte para a parte que Jesus vai fazer uma das revelações daquilo que irá acontecer com ele, que Jesus será rejeitado, será sofrer, o Filho de Deus deveria sofrer muito, rejeitado pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos fariseus, que seria condenado à morte, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Jesus vai falar 3 vezes essas mesmas palavras, anunciando qual seria o destino do Messias, do Filho de Deus, que seria a morte, seria o sofrimento. Jesus configura aqui, começa a configurar a figura do servo sofredor, narrado lá atrás pelo profeta Isaías. E aí, os discípulos, pelo momento, aqui eles vão ver, vai ser revelada a sua cegueira, que estando convivendo com Jesus, ainda se encontram cegos. Porque a atitude de Pedro é repreender Jesus. E aí vai repreender Jesus, Jesus vai dizer: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Pedro vai ter a mesma atitude dos fariseus, de achar que o Messias é aquele Messias triunfante, o Senhor dos exércitos, aquele que vem libertar
o povo da opressão do Império de Roma, eles ainda não entenderam, apesar de Jesus revelar para eles aquilo que ia acontecer, que pela cruz remiria os pecados de todos nós, os discípulos ainda não sabem, estão cegos ainda. E essa cegueira só será revelada quando houver a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí verdadeiramente eles entenderão tudo aquilo que Jesus lhe ensinou durante esses 3 anos. E nós também precisamos abrir os nossos olhos, sermos curados dessa cegueira, de colocarmos Jesus somente como Cristo sem cruz. Muitos pregadores, muitos padres, muitas pessoas pregam esse Cristo sem cruz. Um Cristo sem o sofrimento, sem a dor, um Cristo que quer só aquele Jesus, paz e amor, que a pessoa não deve sofrer, do Jesus dos milagres, do Jesus do dinheiro, do Jesus da bênção. Eu vejo muitos carros por aí, foi Deus que me deu. Esse dia eu cheguei no posto de gasolina em Eldorado de Carajás e a menina disse que tinha ido para uma igreja protestante e lá 3 dias que tinha orado lá, Deus tinha dado uma moto para ela. Gente, isso não é Deus. Deus não age assim na vida. É a figura do servo sofredor. Nós devemos verdadeiramente enxergar isso, que a missão de Jesus na vinda daqui na terra, o amor dele foi para nos libertar do pecado, para nos libertar, abrir as portas novamente do paraíso para cada um de nós. Mas só queremos a glória, uma palavra da moda, né? Só queremos o glamour de Jesus. É como vamos num restaurante self-service, escolhemos somente as comidas que nos agradam o paladar. E é essa revelação do servo sofredor é que Jesus quer e quer que cada um de nós possamos encarar na nossa vida, que estejamos preparados para o sofrimento, porque ninguém passa por esse mundo sem o sofrimento. Por isso que Jesus diz para aquele nas bem-aventuranças: alegrais e exaltais aqueles que sofrem, porque a grande alegria será no reino dos céus. A felicidade que Jesus propõe para cada um de nós não é nesse mundo, é na glória celeste. Recebemos graças nesse mundo? Recebemos. Queremos viver felizes nesse mundo? Queremos. Mas a grande promessa e a grande felicidade que Jesus quer nos dar é o reino de Deus. Porque a felicidade desse mundo, por maior que seja, por melhor que seja, ela é passageira. Mas a felicidade eterna, o reino de Deus, é para toda a eternidade. Que nós possamos ser curados dessa cegueira, que muitas vezes nos desvia do caminho do Senhor, ou faz com que nós deixemos de ter fé. Porque quando está tudo muito bom, é muito fácil adorar a Deus. Lembremos Jó. O demônio falou para Deus que era muito fácil Jó servir a Deus, porque Jó tinha tudo. E Deus falou para ele: não, ele me serve porque ele me ama. E tirando tudo, ele continuou amando a Deus, porque ele confiava em Deus, tinha fé em Deus. E aí vem aquela frase maravilhosa de Jó: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.